diz assim a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, do versículo 9 a seguir. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Feche os seus olhos, sobre a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos curvamos e nos prostramos diante de Ti, Pai. Pai querido, chegou o momento de ouvirmos a Tua palavra. O Senhor sabe da seriedade, ó Pai querido, do que o assunto traz. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos orienta, fale conosco, ó Pai querido, instrua-nos como igreja, de modo que sejamos daqui alcançados, edificados por a Tua palavra. Pai celeste, essa oração que eu faço ela com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu li esse texto aqui, propriamente do Evangelho de Mateus, para nós falarmos hoje, porque é um contexto de perseguição, um contexto que Jesus se apresenta no Sermão da Montanha, dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele continua dizendo que bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o assunto que a gente vai falar, a gente sabe o quanto é difícil falar sobre aborto nos dias em que nós vivemos. Quando a gente fala dentro da igreja, quando a gente fala para um público específico cristão, a gente não tem tanto contra-ataque referente ao assunto, mas quer ver esse assunto ir para as redes sociais e num público que difere da nossa fé, aí você vê as afrontas, você vê um movimento cresce de forma avassaladora, tentando com um rolo compressor destruir a todos quanto se opõem ao aborto. Então fiz questão de ler esse texto, porque há alguns que dizem que um homem pode falar de aborto. Você sabia que o movimento feminista diz isso, né? Mas como que um homem vai falar de aborto? Como dois brancos vai falar sobre racismo? Entende? Eles tentam desqualificar a gente do assunto, tentam falar como se a gente não tivesse o posicionamento correto para poder transmitir a tal questão. E a resposta é sim, é claro que a gente pode falar de tudo. Você entende? Tem coisas que não tem lógica, não tem cabimento, e a gente como cristão, a gente pode tratar desses assuntos sim, e sempre de forma respeitosa, isso é importante dizer, sempre de forma respeitosa, a gente pode falar com certeza, porque a ideia desses movimentos é de nos calar, é de não deixar com que nós como igreja fale, proclame e diga as verdades que a gente precisa dizer. Por isso que eles se colocam como minoria, isso é importante a gente falar aqui, mas na verdade são um ativismo e querem nos pautar, eles querem pautar o que é que a igreja pode falar. Para eles, muitos de nós já falamos demais. Para eles, muitos de nós deveríamos ficar calados. Mas como que a gente vai ficar calado? A gente como o Senhor nos ensinou, a gente é uma voz clamando no deserto. A gente é uma voz sinalizando a este mundo perdido o caminho correto que eles devem andar. Então nós como igreja nós temos obrigações perante ao Senhor. Há também aqueles que diz que quem nunca sofreu um abuso ou não teve algum caso em sua família também não pode falar sobre isso. Você vê que são equívocos. Eles falam assim: como você vai falar de abuso? Você já teve alguém, você já foi abusado, já teve alguém dentro da sua família
abusado. Então a ideia é essa, é de nos calar, é de não permitir que a gente fale, é de não permitir que a gente proclame as verdades. Eles querem de alguma maneira cercear os cristãos, mas a gente tem liberdade sempre para falar, afirmando sempre o que nos diz a palavra de Deus. E ao falarmos desse assunto, falaremos de forma genérica nesta noite. Vamos tratar a raiz do assunto. Não vamos ficar falando sobre um caso específico, nós vamos falar de forma genérica, porque assim a gente consegue trabalhar melhor a questão, consegue trabalhar com mais profundidade esse assunto. E o meu ponto de partida é uma afirmação ao ponto de que um cristão verdadeiro, alguém que se diz cristão verdadeiro, ele precisa assumir posições firmes e absolutas. A gente, como cristão, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar de que forma? De forma firme, de forma absoluta, sempre entendendo que o que a gente segue não é o que o mundo tem a nos dizer, a gente segue o que a Bíblia tem a nos dizer. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de fé, de regra e de prática. Então a gente segue o que diz a Bíblia, a gente segue o que está na Bíblia. E se você é cristão e um cristão verdadeiro, você também precisa seguir o que está na Bíblia Sagrada. São verdades absolutas. O evangelista Paulo colocou hoje nas suas redes sociais uma mensagem que eu achei extremamente interessante. E eu fiz um comentário dizendo a ele: num mundo onde tudo é relativo, a gente como cristão precisamos cada dia mais nos posicionar com as verdades absolutas do Senhor a quem nós servimos. Entende? Então são coisas que a gente vai trabalhar isso aqui. Então a gente, como cristão verdadeiro, a gente tem que seguir tudo que a Bíblia diz. Então não adianta a gente de alguma maneira tentar relativar algumas coisas, alguns assuntos, e assuntos como estes não dá para a gente relativizar. A gente precisa ser firme, absoluto, seguindo o que diz a palavra de Deus, e ponto final. Então quando a gente vê isso, a gente vai ver que se um cristão verdadeiro não segue a Bíblia, ele não é um cristão. Ele pode ser nominalmente, mas ele não é um cristão verdadeiro. Se a gente não segue a Bíblia Sagrada, a gente não pode carregar este título de ser um cristão verdadeiro. E hoje em dia a gente vive tempos assim, onde muitas pessoas se dizem cristão, mas não querem seguir o que a Bíblia diz para seguir. Muitas pessoas se posicionam como cristão, mas quando o Senhor diz que não quer isso, porque a Bíblia nos instrui que a gente não faça tal coisa, a gente vê o relativismo, a gente vê as pessoas de alguma maneira tentando correr daquilo que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus, ela tem que ser a regra da nossa vida. A palavra de Deus tem que nos guiar. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Esta é a verdade que nos guia. Esta é a verdade que vai nos guiar sempre. A gente precisa entender estas verdades. Então existem muitos cristãos hoje que não seguem mais a Bíblia Sagrada. Então a gente não pode abrir mão dos absolutos. Não cabe a nós como igreja este espaço de ser simpático com o mundo. Há muitas pessoas que pensam que nós como igreja precisamos ser simpáticos com o mundo. Eu penso que a gente precisa ser educado. Simpático não, sabe? A gente não pode de nenhuma maneira se simpatizar com este mundo que nós estamos vivendo, este mundo caído, este mundo descompromissado com as verdades de Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Então é importante a gente dizer isso. Então muitos cristãos nos dias de hoje têm aberto mão dos absolutos, porque querem de alguma maneira ser simpático ao que este mundo propaga e diz. Jesus nos disse que se o mundo vos odeia, saiba que primeiramente me odiou. Não dá para ser querido do mundo e ser cristão. Não dá, meu irmão. A gente serve ao Senhor de forma íntegra e desagrada ao mundo, ou a gente vai estar lá no mundo desagradando aquilo que o Senhor nos ensinou. Não tem como nós colocarmos isso em questão. O Senhor aqui tem que ser primazia na nossa vida. O Senhor tem que ser aquele que reina sobre nós.
E por que eu vou dizendo estas coisas? Porque a gente precisa tratar desses assuntos antes de nós falarmos sobre o aborto, antes de nós tratarmos este assunto que não está só no nosso meio cristão, ele está no meio da sociedade, da humanidade. Em geral, a gente vai vendo questões como estas. Então, não dá para a gente ser simpático com o mundo. Jesus disse que aquele que vos odeia, primeiramente odiou o Senhor. Então, a gente precisa estar atento a esta mensagem de Deus. E por que eu digo isso? Porque a gente precisa estar preparado como igreja a todo tipo de ofensa. Com muita facilidade a gente é surpreendido, às vezes, nas redes ou em pessoas que não servem ao Senhor, tentando de alguma maneira ofender. Esta é uma grande arma daqueles que se opõem ao Evangelho. Eles tentam desqualificar o opositor. Por quê? Porque não tem argumento para poder discutir, sabe? Então eles tentam desqualificar, tentam colocar aquele opositor, porque às vezes é o campo das ideias, às vezes são as argumentações, às vezes eles não têm como argumentar e portanto não tendo a verdade, porque ninguém pode nada contra a verdade, percebe-se? Então eles tentam desqualificar aquele que está se opondo àquilo que eles desejam para a vida. Então Jesus nos disse isso aqui: eles vão nos odiar. Então a gente como igreja precisa estar preparado para as ofensas. Mateus capítulo 5, como eu disse, que aos irmãos é um contexto de perseguição, e como cristão, a grande questão nossa é proclamar o Evangelho. E a minha oração nessa noite é essa: que o Senhor nos dê força e graça para proclamarmos as suas verdades. A minha oração é essa nessa noite: que o Senhor nos encha com a sua graça, com o seu poder, e nos prepare para vivenciarmos as verdades absolutas do Evangelho. Eu confesso aos irmãos que hoje eu me senti muito desafiado a estar aqui falando sobre este tema. Eu falei até com o irmão evangelista Paulo: hoje eu não consegui trabalhar, eu acordei e fui para os estudos e fui preparar ainda tudo aquilo que estava rascunhado para poder transmitir aos irmãos. Eu senti a grandeza do desafio que é falar sobre isso, certo? Então, quando a gente olha para esta grande questão aqui, a gente vai ver que dentro dessas ações de perseguições, a gente precisa levantar a bandeira da proclamação do Evangelho. Porque para um mundo caído, para um mundo distanciado, para pessoas que relativam tudo, meu irmão, se não for a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, se não for aquilo que a palavra de Deus tem como seu poder de realizar, meu irmão, não vai ser suas belas palavras que vai convencê-los. Pode ter certeza disso. Não será nossas belas palavras que vão convencer este mundo. Note que essa mensagem, ela vai mexer com a estrutura de muitas pessoas. E esta mesma sociedade que acredita em uma segunda chance àqueles que violentaram, porque a sociedade que a gente está inserido, eles estão a favor, muitas vezes, daquele que violentou a mulher, porque a gente vê uma sociedade se opondo à criança, portanto, ao bebê, aquela gestação indesejada. Então eles se opõem ao bebê, mas eles aliviam quando diz acerca do abusador, do pedófilo, do estuprador, do violentador. Então você percebe que eles tentam de alguma maneira aliviar, eles aliviam aqueles que violentaram, não querendo então muitas vezes dar oportunidade à vida inocente, mas eles querem dar oportunidade para os violentadores. Mas eles passam por perturbações, muitos deles são doentes, muitos deles foram violentados na sua infância. Então para eles tem uma segunda oportunidade. Para aquela criança que foi gerada, não tem uma nova oportunidade, melhor dizendo, não tem nem oportunidade para viver, porque eles lutam com unhas e dentes em favor do aborto. Existe um ativismo de forma tão atuante, de voz tão avassaladora, e eu fico meio perplexo com o silêncio dos justos. Quando o Senhor colocou essa temática para nós estudarmos aqui, foi diante da Argentina, no seu cenário político, comemorando. Eles estavam fazendo uma festa
comemoração tão ferrenha. Por quê? Porque agora eles tinham autorização para matar. Você consegue entender isso, meu irmão? E aquilo mexeu comigo. Aquilo de alguma maneira me desestruturou ao ver aquilo, porque a gente vê um movimento que luta com unhas e dentes em favor de uma liberação para poder matar. Mas quando eu olho para a história da Bíblia Sagrada e vejo um contexto inserido que nós estamos, e a igreja apática diante disso, pouco se posiciona, pouco fala. A gente tem uma verdade, meu irmão, capaz de romper grilhões e cadeias. A gente tem uma mensagem poderosa. A gente é detentor de uma mensagem capaz de retirar vidas dos buracos mais profundos da história desta humanidade. E muitas vezes nós nos aquietamos, nós nos silenciamos, meus irmãos. Então você percebe aqui, e eu deixo aqui o meu total repúdio aos abusadores. Deixo o meu total repúdio, porque os abusadores devem ser denunciados e punidos. Eles devem ser denunciados e punidos. E é muito forte que eu vou te dizer, mas o que a Bíblia diz a respeito disso, não é eu que estou dizendo. A Bíblia diz que é a pena de morte. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz sobre isso. E se você não crer na Bíblia e se diz cristão, a gente precisa, como eu já disse aqui, a gente rever os nossos conceitos. É a Bíblia Sagrada que diz isso. É a palavra de Deus que nos fala sobre isso. A gente precisa falar desses assuntos, precisamos falar. Eles não tocam muito nesses assuntos porque eles vão precisar falar de pedofilia, vai precisar de falar dessa agenda progressiva que tenta de alguma maneira calar a igreja de Cristo, aqueles que são cristãos e que têm a palavra de Deus como livro de regra, de fé e de prática. Mas nesses momentos em onde os pedófilos se apresentam, onde os abusadores estão abusando, eles se silenciam diante de fatos como estes. Quando se fala do pedófilo e da pedofilia, eles tentam aliviar para o pedófilo, para aqueles que agem com pedofilia, porque muitas vezes você vai ver que muitos desses abortos que querem ser feitos são frutos de pedofilia, são frutos de ações dos violentadores. E eu deixo aqui o meu total repúdio contra os violentadores. É importante a gente dizer isso. A gente não pode esquecer que vivemos em uma sociedade que constantemente alimenta a propagação de forma intencional. A gente vive dentro de uma sociedade que eles constantemente alimentam a propagação de forma intencional, erotizando as nossas crianças. Você sabe disso? Não dá para você deixa a sua criança numa televisão aberta. Antigamente tinha horário para tais cenas ou tais coisas, mas hoje você vê novelinha da tarde já tendo cena de gente se agarrando, se atracando, erotizando as nossas crianças, sabe? Então a gente precisa estar atento com estas coisas, meus irmãos. Já se agarrando. Eu lembro que houve uma comemoração terrível na mídia secular quando houve o primeiro beijo homoafetivo numa telenovela de uma tal emissora. Houve comemoração disso. Você percebe que de alguma maneira eles vão tentando introduzir isto e a goela abaixo daqueles que têm como base as escrituras, portanto, que é a favor da vida, que é a favor da família, que é a favor das verdades absolutas do que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então tentam de alguma forma erotizar, e isso de forma intencional, erotizando as nossas crianças. Algum tempo atrás eu vi uma denúncia de um youtuber referente a uma boneca que transmitia sons eróticos, sabe? Sons de gemidos sexuais. É bem assim o português, bem claro mesmo. Uma criança, uma bonequinha, que quem tinha acesso a isso era criança de 2, 3, 4 anos de idade. E esse youtuber estava denunciando. Então você vê, é uma sociedade. Às vezes o que está acontecendo,
Isso é fruto de uma sociedade que em busca do prazer, em busca da satisfação, em busca do meu eu, das minhas vontades, dos meus prazeres, deram as costas para o Senhor. E dando as costas para Deus, meu irmão, o que você vai esperar de alguém que não ama a Deus, que não tem compromisso com a sua palavra, que não tem respeito pela família? O que você espera de um ser humano como este? Esperar de alguém que não ama a Deus, que não respeita a Deus, que não tem a palavra de Deus como fé, regra e prática, o que a gente espera de uma sociedade assim? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vendido aí, chegou em muitos lares essas bonecas. Então a gente vai vendo, fora de tempo em tempo, ideologia de gênero que tenta de alguma maneira descaracterizar homem e mulher, descaracterizar aquilo que é verdade absoluta. Deus criou macho e fêmea. Casal é isso, casal vem de acasalamento. Dois bigodudos não dá para gerar, meu irmão. Duas mulheres não vai gerar, meu irmão. Sabe, a gente precisa, sabe, de forma aberta falar essas coisas, se preparar como igreja. Sabe, meu irmão, hoje eu me senti tão mal em alguns instantes fazendo esse estudo, se preparando para poder falar aqui aos irmãos. Sabe, irmão, tanta tristeza, movido de sentimento no meu coração, sabe, de dor, de tristeza, de percepções que às vezes este mundo não consegue ver, não consegue enxergar, e nós, como igreja, com vistas abertas, com mente espiritual esclarecida, com olhos espirituais abertos, a gente se silencia. Isso é inaceitável. Eles se vitimizam, se escondem atrás das coisas. É falta de padrão moral. É falta de padrão moral. É um vale tudo em nome do prazer. Isso só retrata um distanciamento de Deus. E o que a Bíblia diz sobre aborto? Eu falei tudo isso para em 15 minutos eu falar o que é aborto para vocês. A Bíblia não tem nenhum mandamento específico dizendo não abortarás. Não tem. Mas existe uma razão óbvia que não tinha esta mensagem ou este mandamento específico dizendo não abortar. Primeiro, nós vamos ver aqui. A mulher israelita era inconcebível pensar sobre aborto, e eu vou te dar algumas razões. Que a palavra de Deus, a base da palavra de Deus, Deus se manifestou ao seu povo, escolheu um povo para se manifestar. E a gente vai ver a história dessas mulheres israelitas aqui. De maneira nenhuma você vai ver uma mulher israelita pensando sobre aborto. Eu vou te dar algumas razões. Primeiro, as crianças da Bíblia são consideradas como um presente de Deus. Salmo 127 nos diz: herança do Senhor são os nossos filhos. Então, para uma mulher israelita é inconcebível um pensamento como este. Por quê? Porque criança na Bíblia é um presente de Deus. É um presente de Deus. Olha a Mariana ali no colo da Vanessa. É um presente, né, Vanessa? Dá para você imaginar sem a companhia dos teus filhos, sem poder abraçar, beijar, dar risada. Às vezes uma brincadeirinha, um sorrisinho desmorona a gente. São bênçãos do Senhor para nós. A Bíblia diz que são herança os nossos filhos. Então esta aqui é a primeira razão que eu te dou aqui, que as mulheres israelitas não iriam pensar sobre aborto à luz da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque as crianças eram consideradas como um presente de Deus. Segundo, a gravidez era uma dádiva de Deus. Era uma dádiva de Deus. Há muitas mulheres estéreis na Bíblia que Deus concede a elas a oportunidade de gerar. A gente vai ver que naquela época uma mulher que não tinha condições de gerar era considerada no segmento religioso uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Era considerada uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Vocês lembram do exemplo de Ana? Ana humilhada pela sua rival, porque a sua rival tinha muitos filhos e Ana não tinha filhos. Mas o seu marido amava Ana e dava sempre porção
elevada de sacrifício quando estava relacionado a Ana. Era um amor tão grande. E como é que Ana vai ter filhos? Como é que Ana começa a gerar? Como é que Ana, sendo estéril, não podendo ter filhos, ela vai ao templo e ela começa a orar, ela começa a buscar ao Senhor, ela começa a buscar a Deus, e Deus ouve a sua oração e dá a oportunidade dela gerar. Então você percebe que gravidez é uma dádiva de Deus. E outros inúmeros exemplos da Bíblia Sagrada de mulheres que eram estéreis, mas que através da intervenção divina, da mão poderosa de Deus, elas puderam gerar e dar continuidade à sua descendência. Então, gravidez é uma dádiva de Deus. Então, por isso que na mulher israelita era inconcebível pensar sobre aborto. Terceira razão que eu lhe dou aqui nesta noite é que cada mulher israelita tinha a esperança de ser a mãe do Messias. Diga glória a Deus, irmãos. Cada mulher israelita tinha esta esperança de ser a mãe do Messias. Cada mulher que vivia naquele tempo tinha esta esperança de ser a mãe do Messias. Existia uma promessa bíblica em Gênesis 3,15 que diz que nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Imaginemos aqui se ele fosse alvo de um aborto. E na Bíblia Sagrada a gente vai ver alguns acontecimentos como esse. Você lembra de Faraó, que em algum instante quis parar o crescimento das crianças? Herodes também quis matar as crianças. Você percebe que isso vem há muito tempo, não é de hoje não, meu irmão. Já vem de muito tempo isso. Este projeto do mal em destruir os inocentes, este projeto que vem do inferno para destruir as pequenas vidas inocentes que vêm a este mundo. Então você percebe isso. Então note que em Êxodo 21, no versículo 21 a 25, nos mostra que a vida da criança não nascida tinha o mesmo valor da vida já nascida. Abra a Bíblia aí para mim, Samuelzinho, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 21. Os irmãos que puderem, abra por favor, Êxodo 21. Do versículo 21 a seguir. Olha o que diz o versículo 22. Leia aí, Samuel, por gentileza. 22. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e segundo julgarem os juízes. Pode continuar. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Darás o quê? Vida por vida. Percebe? Continua, Samuel. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Você vê, aqui era a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Mas note que a escritura aqui traz a ideia: se dois homens estiverem brigando, e esses dois homens brigando, de repente, por causa desta briga, alcançar uma mulher grávida, e esta mulher perder o seu filho, portanto tiver um aborto, será vida por vida. Aqui tem um princípio para nós como igreja, preste atenção nisso. Existe um princípio, nos mostra que a vida da criança não nascida na concepção divina tem o mesmo valor da vida já nascida. Se vocês brigarem por causa dos seus acontecimentos, feriram uma mulher grávida e ela vir a perder o seu filho, o que a Bíblia nos diz?
Foi o que Samuel leu. Olá, se dois homens brigarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas olha o que diz no verso 23: mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Você consegue entender o que diz a Bíblia? É por isso que a gente, como cristão, precisamos nos posicionar. Como cristão, nós nos colocamos em favor do que a Bíblia nos diz e nos ensina e nos instrui. Então note que a palavra de Deus vai falando mais sobre isso. Salmo 139, o nosso evangelista Samuel leu aqui, fala sobre a formação de uma vida e o acompanhamento de Deus a tudo isso. Deus está acompanhando. O que Deus disse para Jeremias? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Leia para mim, Samuel, por gentileza. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Olha aí, para um pouquinho. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Pode continuar, Samuel. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Você consegue entender? Então, esse processo de formação tem um acompanhamento de Deus a tudo isso. Deus está acompanhando esse processo de fecundação, de vida, de geração. Você consegue entender essas coisas? Note que em Lucas, no capítulo 1, existe uma referência com a saudação e resposta à criança estremecendo na barriga da mãe. Uma vida estremece diante de uma saudação. Louvado seja o Senhor. E em resumo, a questão bíblica sobre aborto é: a fertilidade é um dom de Deus. A vida começa desde a fecundação, e destruí-la é quebra do sexto mandamento. E o que diz o sexto mandamento? Não matarás. Não matarás. Quando destruir esta quebra do sexto mandamento, não matar, você consegue entender? E destruir isso aqui, fica claro que não dá para relativar o mandamento. O mandamento de Deus é correto, é assim. E na Bíblia teria que pagar o quê? Vida. Matou? Morre. É bem verdade que se eu morasse em um país que lá tivesse pena de morte, existem países que têm pena de morte. Se eu morasse num país que não tivesse pena de morte, eu não faria ativismo contra a pena de morte. Não faria nenhum tipo de movimento. Mas como a gente mora no Brasil, e no Brasil não tem pena de morte, eu também não vou fazer nenhum tipo de movimento, não vou ser ativista a ponto de falar, não, tem que ter pena de morte. Mas o que a Bíblia diz? O que eu quero que você entenda é isso. O que a Bíblia diz? Você percebe que a Bíblia diz para que não mate. Então o aborto, a gente precisa entender que a luz da palavra de Deus é inegociável. Você consegue entender isso? Fica claro aqui que é um ser humano. Fica claro. Levítico 24:17 relembra o sexto mandamento. E quando é que pode matar? Só existe uma autorização para se matar. Quando? Quando alguém mata. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? E é importante dizer que isso aqui, meu irmão, não é vingança. Isso não é vingança. Não é fazer justiça com as próprias mãos. Não é nada disso. Mateus 5:21, Jesus fala sobre isso, e em nenhum momento ele flexibiliza a lei. Ele torna ainda mais difícil a lei. Não tem flexibilização aqui. Não tem. Com o Senhor, não tem. Com a palavra de Deus, não tem. Se existe a única autorização para matar é quando alguém matou. É vida por vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que a palavra de Deus nos ensina.
E a gente, como cristão, não dá para relativar o mandamento. Quem pode realmente fazer isso é somente as autoridades. Eu leio o último texto, Romanos capítulo 13, versículo 3 e 4. Leia para mim, Samuel, por gentileza. Romanos 13, versículo 3 e 4. Porque os magistrados não são terror para as obras boas, mas para as más. Bom, para um pouquinho. Você vê que as autoridades não é um terror para quem vive fazendo bem, mas ela é um terror para aqueles que praticam o mal. Pode concluir, Samuel, verso 4. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Opa, volta aí, fala de novo. Ela o quê? Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Pode continuar. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Está vendo? Traz a espada. Quem é que traz a espada? A justiça veio para trazer a espada para quê? Note, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Você vê como que a palavra de Deus, o negócio é mais embaixo? É mais firme ainda do que às vezes nós pensamos. E a gente, quando estuda sobre um assunto como este, a gente vai ver que, penso eu, em resposta ao texto acima, que é um assassinato premeditado, deve ser cumprida a força da lei. Deve ser cumprido, penso eu. São grandes questões aqui que a gente vai vendo, que a gente vai compreendendo essas questões. E existem aqui 3 exceções da lei brasileira. Eu termino, que meu horário já foi. Existem 3 exceções da lei brasileira, mas não deixa de ser crime. Não deixa de ser crime. Primeiro, quando o aborto é feito para salvar a vida da mãe. Mas continua sendo crime. É que abre uma espécie de não sentenciar esta pessoa, mas continua sendo crime. Mas note que quando o aborto é feito para salvar a mãe, existe esta exceção na lei. Existe uma palavra técnica aí para isso, mas eu não gravei essa palavra. Segundo, em caso de estupro, também abre-se a exceção aí na lei brasileira. E terceiro, desde 2012, quando o bebê é anencefalo, que é uma má formação cerebral. Mas do ponto de vista bíblico, somente um, quando realmente sofre o risco da mãe. Do ponto de vista bíblico, é só esse. É só esse, direto ao ponto. Do ponto de vista bíblico, é só quando a mãe sofre perigo de vida. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Seria a lei do mal menor. É a lei do mal menor. Então, que a gente aprenda isso aqui nesta noite. Esta é a mensagem de Deus a nós. A gente teria muito mais outros assuntos, mas a hora voa, o relógio decola quando a gente vai tratar de assuntos como esses. Mas, portanto, o tema é este: aborto e o silêncio dos justos. Nós não podemos nos calar diante de atrocidades, porque o aborto é um crime. Tá bom, meus irmãos? Esta é a mensagem que Deus trouxe no meu coração. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor.